FM. How can I just let you walk away? A rádio oficial da cidade, Mongaguá FM. Boa noite, ouvintes da Rádio Mongaguá FM. Boa noite ao pessoal que acompanha a gente pela live no Facebook, né? Noite chuvosa aí aqui em Mongaguá. Como muitos dizem, né? O ano só começa após o carnaval, então feliz ano novo aí para todos, né? E vamos começar a trabalhar, vamos começar a colocar a mão na massa aí, né? Que esse ano tem tudo para dar certo. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, é um amigo aí, trabalhou comigo, trabalhou com a gente lá no Cesário, né? Foi professor no Cesário, professor de ciências, e ele está com os projetos novos, tem muita coisa aí para falar, para né, colocar para a gente aqui, para todo mundo, que é o Guilherme Arena Ferreira Silva. O Guilherme é professor, biólogo e design de permacultura. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo aqui ao programa Educação em Debate. Boa noite, Paulo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês na rádio, poder falar um pouco do meu trabalho, debater um pouco sobre educação. Guilherme, o interessante é que a gente, de vez em quando, a gente troca uma ideia, a gente conversa, né? E aí, nessa semana, você estava falando dessa questão da permacultura, do seu trabalho, do seu projeto, e eu falei assim, deixa eu convidá-lo, porque eu mesmo, né, desconheço o trabalho. Então, eu falei assim, deixa eu convidá-lo, e aqui, hoje na rádio, no programa, você vai expor um pouquinho sobre o que é isso, né, contar para a gente o seu trabalho, o que você está fazendo no seu projeto, e a gente vai explicar aí para todo mundo um pouquinho do seu trabalho atualmente. Okay? Eu atualmente trabalho como designer de permacultura, né? E a permacultura em si, o que ela é? Né? A permacultura ela surgiu na década de 70 com dois rapazes da Nova Zelândia, da Oceania, um orientador de TCC e um formando em agronomia. E ele via que o modo de plantar, o modo de cultivar era muito desgastante para a natureza, para o solo. Ele começou a pesquisar um modo que causasse menos impacto, né? Que se focado um pouco mais nas interações ecológicas, causando o mínimo de impacto possível dentro daquele sistema. E nisso ele foi tirando estudos, foram 12 panfletos, Bill Mollison, nome dele. Ele tem 12 panfletos, dá para achar na internet, é livre esse conhecimento. Você consegue achar os panfletos dele inteiros, que ele fala desde plantação de hortaliças até a interação dos insetos com essas plantas e interação de animais, como criação de galinha em meio a hortaliças, sabe? Então é toda essa interação de modo a manter o ecossistema equilibrado de uma forma produtiva, que não afete a produção, sabe? É muito interessante, pode parecer complexo, mas os antigos já faziam isso, os índios já faziam isso, os nativos das Américas, sim, os aborígenes da Austrália, eles já tinham essa noção de cultivar, colher no tempo certo, saber o que jogar e onde jogar, quais peixes coletar, quais deixar. Eles tinham essa noção, então o Bill Mollison fez um compilado disso tudo que até hoje vem sendo agregado, né? E eu acabei entrando numa briga nessa, porque se você pesquisar entidades de permacultura, elas focam muito na parte religiosa e filosófica. Só que permacultura surgiu como um TCC acadêmico. E estão ignorando a parte científica do TCC. Disso. Falando em TCC... É bem interessante. Falando em TCC, você é formado em Biologia pelo Instituto Federal de Minas Gerais. Isso, né? Mesmo. Participou do programa de incentivo à docência e tendo 2 resumos publicados nos congressos de educação. Como é que foi
Como é que surgiu essa história de ir para Minas Gerais, de cursar biologia? Conta um pouco pra gente. Na verdade, eu sou formado primeiramente em produção multimídia. Me formei, né, em produção multimídia com foco em design gráfico na Universidade de Santa Cecília. E eu trabalhava e tal, mas eu sentia que não era aquilo para mim. Aí eu fui pesquisando, fazendo Enem, até que eu falei, não, vou tentar biologia. Fui olhando todos os cursos, vi a nota de corte que batia com a minha nota do Enem e arrisquei. Mas sem esperar nada, sabe? Só simplesmente me cadastrei sem esperar nada. Um belo dia estou lá no computador ajeitando meu portfólio para ir para São Paulo, recebo a notícia, o e-mail de que eu tinha passado no Instituto Federal de Minas Gerais para Biologia. Obviamente era uma disciplina que você gostava, né? Muito, muito. E, modéstia à parte, eu ia bem na época da escola. Fui. Simplesmente fui. Instituto Federal, não vou pagar mensalidade, vou lá. Na primeira semana de aula, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Conheci professores ótimos, tive o local lá, apesar de ser uma cidade pequena, é maravilhoso. Qual município? Bambuí. Bambuí. A cidade tem 20 mil habitantes, perto da Serra da Canastra. É uma das escolas agrícolas mais antigas do Brasil, o Cefet, que era o antigo Cefet, se tornou IFMG. Né? Tem mais de 50 anos aquela escola. Era uma escola agrícola extremamente antiga, tradicionalíssima, e tem muitas oportunidades. Eles têm um incentivo a desenvolvimento acadêmico muito bom, tanto que eu fiz parte de, auxiliando, né, projetos de iniciação científica, que eu não podia fazer parte oficialmente, porque eu fazia parte do PIB, de projeto de incentivo à docência, projeto institucional de incentivo à docência. E fiz 3 anos e meio esse projeto, que aí a gente convive no dia a dia, na sala de aula, monitorando os alunos, dando monitoria, aulas de reforço, elaborando projetos para serem executados na escola. Sabe? E um dos projetos que eu fiz, que foi um dos resumos publicados, era o nível de conhecimento dos alunos em relação a DSTs. Nível de conhecimento dos alunos do 3º ano em relação a DSTs. E depois de fazer esse levantamento, que foram quase 200 alunos entrevistados, eu fiz todo o levantamento dos dados e dei uma palestra para eles sobre os riscos, quais são as principais DSTs e por que se prevenir, né? Como se prevenir, explicando tudo, focando nas falhas que eu percebi naquele levantamento. Certo. Você fez você falou 2 resumos publicados. Que resumos? Esse e o DST, qual seria o outro? E um outro que eu fiz, que foi também sobre um evento que eu preparei com a molecada, né? Com a criançada, que eu mostrei para eles os efeitos negativos do cigarro. Eu criei um pulmão artificial com papel e mostrei para eles o que um cigarro mancha dentro. Eu fiz uma campanha anti-tabagismo com eles. Foi uma semana de experiência, através de uma experiência com garrafa PET. Enche a garrafa PET com água, faz uma torneira, prende o cigarro na ponta e solta essa água. A própria água puxa a fumaça do cigarro. Na hora que terminou de puxar, que acabou o cigarro, você tampa, põe um paninho ou no caso eu usei um papel toalha, e você assopra para aquela fumaça sair. Na hora que aquela fumaça sai, fica toda a mancha que viria para o pulmão, fica naquele papel e mostra como fica o pulmão de um fumante. Isso com um cigarro. Eu fazia com 2 cigarros, com 3 cigarros, até o papel literalmente rasgar. Sabe? Daquela sujeira. Aí eu fiz o estudo de caso, foi aceito o resumo, está publicado no 3º encontro de educação de Minas Gerais. É interessante que você falando isso, a gente sempre observa que esse tipo de proposta, né, de projeto, é onde o aluno visualiza melhor aquilo que de repente está escrito, né, mas você não tem a visualização do processo. Não tem a prática, né? A prática ali vista, né? E a gente sabe, né? Quem tem a noção de pedagogia, fez uma licenciatura, sabe que a prática ensina muito melhor do que a teoria. Ou Sim. tão bem quanto, né? Uma complementa a outra. Sim. Sem a teoria, a prática também fica vazia. Sim, é verdade. E a teoria sem a prática
fica sonhando, né? Estou na fase de conclusão da minha tese de neurociência e aprendizagem, que é uma área que eu gosto muito, de neurociência, como o cérebro funciona, sabe? Como aplicar isso. E é uma área que está bem em alta agora, né? O estudo da neurociência, do cérebro, né? Sim. Funcionamento do cérebro. Sim. Está bem alta. E condiz muito com a parte de educação ambiental. Porque, queira ou não, tem pesquisas que mostram que se você está em um ambiente cheio de verde, com bastante mato, o cheiro da grama, do mato, das árvores, influencia no seu bem-estar. Então, isso é um dos focos principais dessa mistura. Legal. E até o que você ingere. Tanto que a minha tese fala sobre os temperos, as especiarias, em relação à merenda escolar. As especiarias, que várias especiarias estimulam dopamina no organismo, que relaxa e aumenta a concentração, sabe? Estimulam serotonina, que acalma. Tem temperos que estimulam até a ocitocina, que é o hormônio do amor. Entendeu? Alimentos como a banana. Você sabe que é uma área que eu também gosto bastante e meus alunos sabem, né? Eu, na sala de aula, eu coloco algumas músicas que favorecem, né, o aprendizado. O senhor deve ter lido sobre isso. Já. Né? Tem algumas músicas de acordo com o ritmo, com as batidas por minuto. Sim. Elas favorecem o aprendizado, né? A absorção do conhecimento. E eu trabalho bastante com isso. Enquanto eu estou dando aula, fica sempre uma música de fundo tocando. E o resultado costuma ser satisfatório. Bem satisfatório. É interessante a questão do estudo do cérebro, né? É bem complexo. E até um outro estudo que eu fiz enquanto eu era professor aqui no município, eu peguei os meus alunos na época de 9º ano, passei um aplicativo para eles sobre as 9 inteligências de Gardner. E fiz um levantamento dos alunos sobre as 9 inteligências de Gardner. E uma inteligência que é a mais exigida é uma das mais falhas em todos. É a lógico-matemática. Costuma ser a mais baixa na maioria deles. A maior foi uma média de 26 pontos, de 32. As outras bateu 29. Inteligência musical bateu 29, 30 na maioria. Você sabe que é interessante porque, assim, que nem até agora a gente está falando muito de pesquisas, né, de várias informações que nós temos de pesquisas. Você já falou de permacultura, a gente está falando agora da neurociência, e aqui você foi professor no município, né, e sabe que pouquíssimo nós trabalhamos, né, de repente um professor ou outro, que nem você trabalha, eu trabalho, alguns professores trabalham, em relação a essas pesquisas, né, a gente tem essas informações em mãos, mas a gente não trabalha na prática junto aos alunos, né. Queira ou não, professor é um trabalho pesado. Apesar que eles têm aquela frase, uma caneta é mais leve que a pá. Sim. Mas um diário de classe para preencher demora mais do que um terreno para roçar. Muita burocracia, né? Demora muito mais do que um terreno para roçar. Sabe? Então, é um trabalho que exige muito. Quer queira ou não, apesar de ser extremamente satisfatório, exige. O que vem agregado, né? A gente tem a satisfação de lidar com a criança, com o ser humano, de a gente estar passando, né, um conteúdo, de estar, de repente, passando uma informação, mas, ao mesmo tempo, aquele agregado, né, de trabalho que vem junto com a nossa função, às vezes essa burocracia atrapalha um pouco, né? É muita burocracia em relação ao nosso trabalho. Então, a gente tem a satisfação de estar ali no dia a dia ensinando os alunos, mas, ao mesmo tempo, tem muita burocracia envolvida, né, no qual a gente tem que cumprir também. Né? E não é coisas só daqui, né? É uma exigência do alto, né? Por assim dizer, no Brasil inteiro isso, infelizmente, a gente não há escapatória. O pessoal tem comentado, Gomes Martins Fátima, boa noite, Fatiminha.
Boa noite, Esther. Seu Jorge está acompanhando a gente. Salve, Jorge. Mais simples e verdadeira, principalmente que não precisam ter pré-tabaco também. Drogas fora, cigarro também é uma droga. Adriana Mamusca, é muito importante, né? Essas palestras, esse envolvimento, né, que a gente faz com os alunos para ensinar o certo, o errado. O filho dela, marcou o filho dela para assistir a gente aí, para acompanhar o programa. Então, você está concluindo, está trabalhando atualmente com a permacultura. Você falou, né? Em Itu, você chegou a falar? Você tinha me passado? Não, eu estou trabalhando com um sítio em Itu, fazendo desenvolvimento sustentável lá desse sítio, desenvolvi os projetos interligados, uma horta interligada com o galinheiro, interligado com o tanque de peixes, tudo interligado para não necessitar do uso de adubos adubos sintéticos. Certo. Né? Então usa o próprio tanque do peixe, mistura a água do tanque do peixe, mistura com as fezes da galinha, dilui e rega a horta. Então mantém a horta sempre estercada, por assim dizer, né? Sim. Sempre está lá adubada, constantemente, nutrida, e as plantas foram selecionadas para o efeito de uma favorecer a outra. Certo. Dando um exemplo, a couve atrai muita lagarta. Uhum. Borboletas adoram colocar os ovos delas em couve. Só que o repolho atrai vespa, que é uma espécie de vespa parasitoide, que a gente chama, que é uma vespa que coloca seus ovos dentro da lagarta para os ovos eclodirem. Então a larva da vespa come a larva da lagarta por dentro. Olha só. Matando ela, evitando que a lagarta destrua a couve. O feijão acaba atraindo, quer queira ou não, pulgão. Não só o feijão, como diversas outras ervas atraem pulgão. Então essas daí eu plantei junto com cenoura, que a cenoura atrai joaninha, e joaninha come pulgão. Entendeu? Então foi todo fazendo isso, e o feijão também nitrogena o solo. Então eu fiz todos essa separação em conjunto para que uma planta proteja a outra, para todas se desenvolverem sem necessitar ficar jogando algum remédio, algum veneno. Como você falou, né? É um processo que já existe. Já. A gente chama de controle biológico de pragas. Já existe há milênios, né? Sim. Já, muito antigo. E como você falou, antigamente não existia, né? Esses venenos, não existia nada disso. E eles plantavam muito bem, colhiam muito bem, né? Era tudo... antigamente também os antigos costumavam usar para espantar pulgão uma mistura de álcool com fumo de corda, fumo de rolo. Infelizmente, hoje em dia a gente tem agroquímicos que são chamados de nicotinoides. Como o nome já diz, são derivados de nicotina. Tem a nicotina, que também tem no fumo, que é o que causa espanta os pulgões. Porém, isso daí é um dos maiores venenos contra abelhas. O que tem matado abelhas ultimamente, são os animais considerados mais importantes do mundo, são esses nicotinoides. Então, até esse remédio caseiro contra a praga é venenoso para as abelhas. Se elas vão polinizar uma flor que tem essa mistura de fumo com álcool, elas se contaminam e podem vir a morrer e contaminar também toda a colmeia. Entendi. Então, quer dizer, a gente faz esse trabalho da permacultura e aí entra nisso o desenvolvimento sustentável, né? Sim, que é justamente para não causar impacto, causar o mínimo de impacto possível ou, como eu posso dizer, reverter o impacto já causado. Que a permacultura, ela não é só voltada para a área rural, ela também existe a permacultura urbana. Como você citou da Cilis, da ONG Ecofalt, ela tem esse projeto da composteira, né, da vermicomposteira, que é com minhocas, se chama vermicompostagem, que é através das minhocas, picadinho, tudo bonitinho, e faz as trocas. A vermicompostagem, ela é uma compostagem caseira. Você pode fazer em pequena escala, com esses baldes de maionese pequenos, você pode fazer num apartamento. Ela
ela vai dar, num dos próximos programas, ela vai dar a dica de como fazer. Ela falou no programa passado, né? Deu mais ou menos uma explanada de como, né? É a composteira, um trabalho que ela fez em todas as escolas do município, no Gincaneco, e ela vai dar a dica de como fazer. E é uma coisa simples que você pode fazer num apartamento pequeno, literalmente numa kitnet você consegue fazer isso e evitar desperdício de alimento. A permacultura também trabalha contra o desperdício. Por exemplo, você pega uma cenoura na feira, o pessoal pergunta, você quer que corte o talo? Ou já corta o talo ou te entrega inteira, você joga o talo fora. O talo da cenoura pode ser reaproveitado, ele refogado é uma delícia. Então parte desse meu projeto também, inclusive se vocês quiserem seguir no Instagram, Salabona 3S, né, é o projeto que eu estou montando geral, eu começo a dar dicas até disso, de produzir o alimento, o talo da cenoura, o talo da beterraba. Se você cortar fininho e refogar, você reaproveita, você ingere aquilo, é uma delícia. Você não precisa jogar fora. Ou você não quer comer, você pica e põe na composteira, vira adubo. As minhocas adoram aquilo, se alimentam tranquilamente. Ah, mas eu não tenho tempo de ter uma composteira, de cuidar de minhoca, ficar trocando. Você pode fazer a composteira tradicional, que é com palha, somente palha. Legal, interessante. Você pode fazer tem diversos modos de reaproveitar, montar uma pequena horta dentro do apartamento. É uma forma de compensar de permacultura urbana, sabe? Dá para você, e até altera o microclima da região. Você tendo, quanto mais plantas você tem ao seu redor, mais fresco é o microclima. Legal. Eu trouxe a semana passada a Cilis aqui, que é a presidente da ONG Ambiental Ecofault. Inclusive, nesse programa a gente vai iniciar aí um quadro novo, né, onde ela vai dar dicas ecológicas, dicas de educação ambiental, dicas em relação ao meio ambiente, né? Então, todo o programa agora Educação em Debate, ela vai vir e vai dar dicas, né, em relação ao meio ambiente, que são as dicas Ecofault. E eu a trouxe aqui a semana passada, essa semana eu estou trazendo o Guilherme, porque assim, a gente já não tem mais tempo a gente não pode mais postergar a questão em relação ao meio ambiente, né? A gente vê o tanto de chuva, né, que cai hoje em dia. Eu estava até brincando ontem, né? Eu falei assim, hoje em dia não cai mais chuvinha, né? Quando cai aquelas chuvas de alagar tudo. Então, assim, a nossa relação com o meio ambiente está muito falha. Né? O ser humano pensa mais nele do que em toda a estrutura. E a gente faz parte do meio ambiente. Eu brinco que um dos maiores erros do ser humano é achar que ele está além da natureza. Que ele não é parte de todo um sistema pré-existente. A gente faz parte disso, a gente tem que saber lidar com isso. A gente chegou ontem, por assim dizer. Então, a gente tem que saber como solucionar também alguns problemas que tem. Isso é para ontem, né? Serginho, você pode colocar para a gente dicas Ecofault com a Cilis Bezerra. Vamos escutar aí o primeiro quadro da Cilis Ecofault. Olá, amigos. Sou a Cilis Bezerra, da ONG Ambiental Ecofault. Toda semana vou estar aqui com vocês, dando dicas ecológicas e falando um pouco mais de sustentabilidade. Hoje eu vou falar para vocês como surgiu a nossa ONG e a importância para a nossa região. A nossa ONG surgiu a partir de um TCC do curso Técnico de Logística da ETEC de Praia Grande, cujo tema era asfalto ecológico. Para isso, nós visitamos como alunos a Ecovias e conhecemos toda a logística reversa da Ecovias. Eles utilizam pneus no asfalto. Isso nos motivou e foi daí que surgiu a ideia de, após terminar o curso, fundar uma ONG ambiental e, quem sabe, trazer pneus aqui, ou melhor, o asfalto ecológico, para a Baixada Santista. Afinal, os pneus jogados a céu aberto são grandes causadores do mosquito Aedes aegypti, que hoje
é um grande vetor de 4 doenças: dengue, chikungunya, febre amarela e a zika vírus. Por isso, nós vimos o asfalto ecológico como a solução, ou boa parte da solução dos nossos problemas. Mas tivemos sucesso. Ano passado, 29 de outubro, tivemos a oportunidade de visitar São José dos Campos. Eles aplicaram na Via Combuí 8 quilômetros de asfalto ecológico. Ficou uma maravilha. Esse asfalto, a cada 1 quilômetro, eles utilizam 1.000 pneus inservíveis. Só que lá em São José dos Campos, eles dobraram. Eles utilizaram 16.100. Entre no site de São José dos Campos e digite asfalto ecológico na Via Combuí. Você vai ver a reportagem na íntegra e vai ver o nosso trabalho e dedicação que tivemos com o município. Na próxima semana, eu vou falar para vocês o que é o asfalto ecológico e sua grande importância. Gratidão! É isso aí, Cilis. A Cilis, então, toda semana vai estar com a gente vai falar sobre asfalto ecológico, sobre a compostagem e uma série de curiosidades, né, uma série de dicas aí em relação ao meio ambiente, educação ambiental. Quero dar boa noite também para a Ivete Magalhães, que está acompanhando a gente aí na live. Maria Aparecida, boa noite. Boa noite ao pessoal que está acompanhando a gente. Estamos no programa Educação em Debate. Toda semana, então, a Cilis Bezerra vai estar com dicas EcoFault para acompanhar a gente aí em educação ambiental. Guilherme, em relação à educação municipal, então, durante um tempo, né, você foi professor da rede, trabalhou com a gente no Cesários, Cirane e Cesário, eu dei aula nas duas. Cirane e Cesário. Isso. E desse período que você ficou, o que você pode apontar para a gente do que você viu na rede municipal, o que de repente a gente pode agregar de sugestões, de repente de projeto para qualificar, para dar mais qualidade à educação municipal. Foi um período não muito longo, né? Foi um período curto, eu fui professor adjunto. Você foi professor adjunto do processo seletivo. Inclusive, deixa eu fazer um apontamento aqui, desde 2011 não há concurso público em Mongaguá. Não há concurso público para professores. Eu não sei como é que está essa questão aí, né, na prefeitura. Eu sei que já tem até alguns lançamentos, algumas reclamações no Ministério Público, na Justiça, porque o ano que vem a gente vai fazer 10 anos sem concurso público para efetivar professor. A Prefeitura de Mongaguá está trabalhando com processos seletivos que a gente sabe que é paliativo, né? Não é o ideal, já que faltam professores na rede. Então, desde 2011, né, 2011 foi o último concurso público para professor efetivo. De lá para cá, só está havendo processos seletivos para se fazer contratos com os professores, o que a gente sabe que não é o adequado, né? A gente precisa aí de diversos professores efetivos, né, que estejam na rede aí em aulas livres, né, que a gente sabe que tem muitas aulas livres aí à disposição, e os professores de Mongaguá e até de outros municípios me perguntam, porque todos estão ansiosos por concurso para efetivar, né, na rede, assim como tem Praia Grande, teve recentemente Praia Grande, Itanhaém, teve Cubatão, São Vicente, Santos, e Mongaguá, creio que Peruíbe, creio que é a única cidade da região que não abre concurso público para efetivar professor. Então, você foi professor adjunto no Cirane e no Cesário, né, durante um período, e o que você pode me dizer assim que você observou nesse período em que você esteve na rede municipal de educação? Por ter sido meu primeiro emprego efetivo, né, como professor, ainda... Sua primeira experiência, né? Eu não estava tão acostumado com o dia a dia. Até então, era só estágios
estágios, não tinha aquela obrigatoriedade, aquela responsabilidade de documentos, planilhas, preencher o diário. Isso, até eu pegar esse ritmo, já demorou um pouco. Porém, sendo grato demais, eu encontrei profissionais excelentes, tanto efetivos quanto adjuntos, que sempre foram solícitos em orientar, mostrar como. Você foi meu diretor na época, sempre teve qualquer dúvida, vem cá, eu te ajudo, sabe? Sempre me mostrou o caminho. Mas, né, assim como no Brasil inteiro, as escolas ainda têm algumas falhas. O sistema em si de ensino engessa muito os professores, tanto os adjuntos quanto os efetivos acabam se tornando engessados por um sistema já antiquado que a gente vive, sabe? Então, é uma coisa um pouco maior do que a gente pensa. Porque, querendo ou não, eu tive projetos lá que eu consegui dar aulas, inclusive no 9º ano, sobre química, que foram bem aceitos, tanto pelos gestores quanto pelos alunos. Então, quer ou não, foi uma experiência para mim ótima, sabe? Apesar de curta, foi muito boa, prazerosa. No cesário, o que me machucou um pouco, né? Me cansou um pouco no cesário, é que faltavam alguns professores. Às vezes eu pegava 2 aulas, assim, corridas, e às vezes as aulas práticas que eu queria fazer era muito aluno ao mesmo tempo, mas dava conta. E ali, muitas plantas ao redor do cesário, um jardim maravilhoso. Ali tem um espaço maravilhoso, né? Na frente, atrás. Para quem é professor de ciências, biologia, ali é um prato cheio. Uma toceira de citronela gigante ali, sabe? Tive ferramentas, por assim dizer. Por mais que o sistema não ajudasse, consegui usar ferramentas para poder atingir meus objetivos como professor. Você falando, aí eu lembro de algo que eu conversei com a professora Conceição aqui um tempo atrás, e que é relativo ao acolhimento, né? Porque, assim, eu creio que em todas as escolas, em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que ter um acolhimento. E quando você está chegando, que você é totalmente novo, que você precisa aprender algo, que você precisa, né, sentir aquilo ali, tem que ter o melhor acolhimento possível. O que a gente percebe às vezes, né, e hoje em dia eu percebo, eu já passei em diversas escolas, que por muitas vezes não há um acolhimento necessário do professor, ou até de qualquer profissional que chega na escola, ou o acolhimento desse profissional que, acabei de passar no processo seletivo, deixa eu me apresentar lá no departamento de educação. Não há um acolhimento devido e a devida explicação, né, do que você vai, onde você vai adentrar, né, de como trabalhar. Eu me sinto grato por ter dado sorte de encontrar profissionais que me fizeram isso, tanto professores como gestores. No momento que eu entrei, eles literalmente só faltaram me pegar na mão e falar, ó, é assim que funciona. Eu também cheguei e mostrei interesse, falei como funciona, o que eu preciso fazer, o que não preciso. Mas eles literalmente me pegaram na mão e falaram, é assim que funciona. Eu vi com outros profissionais, outros professores e outros gestores, não vi. Mas aí é uma questão meio individual, de cada profissional responsável por si mesmo e compaixão com o ser humano, sabe? A gente não pode, acho que, culpar o sistema por ou pelo comportamento de um ou de outro. Nem elogiar o sistema também pelo mesmo. Sim. A gente tem que focar também no material humano. Porque, quer ou não, nós somos professores, mas somos humanos antes de tudo. Temos nossas falhas, nossos erros. É cansativo. Demanda uma energia muito grande. Assim como eu fiquei 1 ano e meio no município, você que já está há mais tempo, tenho certeza que já virou noites preenchendo diário. Verdade. Corrigindo prova. Com certeza.
É verdade. O material humano, de uma maneira geral, eu sinto que no Brasil inteiro o professor é desvalorizado. O professor, ele é tido como mais um, sendo que é um dos profissionais mais essenciais para a formação de qualquer sociedade. É verdade. Deixa eu ver aqui. Denise, boa noite. Mari Ramos, ela coloca assim: as escolas deveriam fazer o reaproveitamento dos alimentos e sobremesas saudáveis. No Série Público tinha uma merendeira que fazia dos talos patês, que você estava falando. Brigadeiro de beterraba, doce de cenoura, que parecia doce de abóbora. A merendeira Cris, da EMEI Catatal, também faz tudo saudável, maravilhosa. André Marciano, boa noite. O que você está falando a respeito de você aproveitar, né? Tudo se aproveita, se reaproveita, né? Na questão alimentar. Dá para aproveitar muita coisa de diversos alimentos. A casca da melancia, ela faz um doce similar ao doce de mamão verde. Com a própria casca da melancia, você faz um doce maravilhoso e relativamente saudável, depende da quantidade de açúcar que põe também. Sim. Né? Então, você consegue fazer brigadeiro, você consegue fazer sem leite condensado. Aqui o da beterraba eu não conhecia, mas já conheço de batata doce, que tem uma glicemia baixa, é bem mais saudável. É muito bom, né? Principalmente para molecada nessa época, sabe? E aquele que eu te falei, inclusive, da minha tese, né, o uso de especiarias. O grão de coentro, que você encontra em qualquer mercado, ele é um bactericida fenomenal. E é pouco usado na alimentação. Ou a pimenta. Não precisa ser qualquer pimenta. A biquinho, que não arde, que dá um sabor, mas não arde. A capsaicina da pimenta, ela estimula a produção de dopamina, que tranquiliza e melhora até a concentração. Sabe? Podia ser usado melhor, podia ser melhor explorado esses alimentos para a criançada de uma maneira geral e estimular até o crescimento. É nutritivo e é benéfico além do que a gente pensa. Legal. A gente está falando em respeito ao trabalho no município, né? A Mari é professora aqui, assim como eu, assim como você já foi. E, assim, a gente, que nem você pontuou lá no Instituto, você fizeram alguns projetos aí em trabalho com aluno. No Cesário também, creio que provavelmente no Cirano também. Que projetos a gente poderia, né? Os alunos, para dizer a verdade, biologia, né? Ciências ali, no caso até o 9º ano, às vezes, eu vejo que os alunos eles gostam muito, né? É uma área que eu vejo o meu filho também lá, ele pergunta muito, ele pesquisa no Google, é uma área que eles têm muito interesse. Que projetos você acha que daria para a gente fazer, para agregar? De repente, que nem você fez pontual, mas para abranger uma rede que possa se fazer em todas as escolas, seja no Fundamental 2, seja no Fundamental 1, que nem eu trabalho atualmente no Fundamental 1, tem 5º ano, infantil. Que projetos que a gente poderia... Pela minha experiência, né, dando aula, o que eu sentia mais falta nas escolas, que eu conheci, que eu frequentei, foi laboratório. Eu senti falta de laboratório. Laboratório nas escolas. E não necessariamente precisa ser um laboratório, pode ser um laboratório itinerante, um trailer, que você monta e desmonta nas escolas, na quadra, para poder ter um pouco da prática, porque quer queira ou não. Por exemplo, no 7º ano você aprende sobre animais, basicamente zoologia. Você aprende muito sobre animais, mas eles não têm aquele tato. Qual animal é esse? Como que é esse animal? E nas apostilas que a gente tem acesso, às vezes tem animais que nem são daqui, são da Amazônia. Só que a gente está no litoral de São Paulo. Então, seria interessante ter um pouco de acesso, dos alunos terem conhecimento da própria localidade. Eu, como professor, eu fazia isso nas minhas aulas. Eu tentava citar animais da nossa região. Vamos falar sobre aranhas.
aracnídeos. Tá, eu listo as 3 mais perigosas do Brasil e falo quais que são mais possíveis de encontrar na nossa região, sabe? Vou explicando, ó, se você encontrar essa daqui, ó, corre. Que é o que eles vão ter contato ali, né? De repente, eles possam ter contato, então eles... Serpentes têm também. paciente. Para que eu vou me ater a falar de uma cascavel, se a cascavel gosta de clima mais árido? A gente tem um clima úmido aqui. Aqui a gente tem muita jararaca. Então eu foco na jararaca para a criançada poder ter uma noção e, se ver uma, correr, ligar para guarda municipal para poder tomar alguma atitude, sabe? Sim. Então eu sempre tentei focar isso. Só que mostrar por foto já é difícil. Eu acho que seria mais interessante mostrar tato para eles. Igual na faculdade, né? A gente tem acesso a fotos com os animais conservados, mas tem ali para a gente olhar, observar, ver os detalhes. Essa interação eu acho que falta um pouco, nem que fosse itinerante, sabe? 2 vezes por ano, 1 vez a cada 3 meses. A gente tem o parque ecológico ali, né? Sim. Que é muito pouco utilizado. Inclusive o biólogo do parque dá palestras constantemente nas escolas. Ele vai nas escolas, dá palestra, né? Uma palestra muito boa, por sinal, muito detalhada, perfeita. Ele explica direitinho tudo que a molecada precisa saber. E a gente pode de repente ter essa visita, né, que você falou, 1, 2 vezes ao ano, dos alunos, né, cria uma logística, né, cria um cronograma para se fazer essa visita ao parque ecológico, que lá tem bastante material, né, para observação deles, ou também, né, fica a dica aí, a diretora de educação assiste a gente, sabia? Ela assiste. Fica a dica aí para a diretora de educação de fazer esse laboratório itinerante, né, para passar nas escolas, quem sabe, sei lá, um trailer, algo que possa, né, ir para as escolas, ou que nem você falou, montar nas escolas aí algumas vezes ao ano, para que os alunos possam ter contato com esses animais, ou de repente com algum outro produto, né, que possa trabalhar. Com experiências mesmo, o que eu sempre gostei de trabalhar é literalmente fazer os alunos testarem as coisas. Tanto que eu trabalhei, né, quando eu dei aula para 9º ano, eu consegui fazer, mas eu consegui fazer por causa de planejamento próprio, na verdade, né? Mas eu consegui fazer 2 experiências com eles. De ácido de base, uma coisa clássica com repolho roxo, que você faz a água mudar de cor, e o que eles chamam de a serpente do faraó, que você joga fogo e aquela bolinha cresce, vai saindo raminhos. Nossa, a molecada adorou. Eu precisava só de açúcar, bicarbonato e álcool. Aí eu fazia aquilo, eles, que é isso, professor? O que é isso? Aí eu explicava depois na aula o efeito da combustão, que o carbono se desprendia, e devido ao gás carbônico do bicarbonato, ele impulsionava para cima e fazia como se fosse uma serpentinha saindo daquilo. Mas eu botei eles para fazer junto. Só na hora de botar fogo eu dar espaço. Mas é interessante eles testarem. E algo que, assim, que fica na cabeça deles vai ficar pro resto da vida, né? Essa experiência. Sim. Que nem a gente falou, né? Diferente dele pegar e no livro ele lê como acontece, né? Na hora que ele vê a experiência acontecendo, que ele vê a situação acontecendo, que ele fica maravilhado com aquilo, vai ficar pro resto da vida lá. Tanto que eu cheguei a encontrar alunos na rua e disse, nossa, professor, eu lembro daquilo que você me falou, eu vi um vídeo depois na internet do cara falando de ácido e base. Eu falei, não, ele tá errado porque eu lembro que o professor ensinou. Dá um orgulho, sabe, se eu ouvir isso. Se eu sentir, nossa, consegui. A sensação é conseguir. E, então, assim, a gente poderia, no caso, ter esse laboratório já seria um grande, como é que eu vou falar? Um grande passo. Passo, né? Um grande passo para melhoria nas aulas de ciências, ou de repente essas visitas, né, no parque ecológico,
Ou antigamente eu lembro que a gente fazia muita visita em museus, em locais. A gente ia para São Paulo, fazia Museu da Língua Portuguesa, museu, né? Ou aqui mesmo, né? Vamos lá no Aquário de Santos. Eu lembro que tudo isso chamava muito a nossa atenção, né? Porque era você ver o real acontecendo, o que você estava vendo no livro, de repente você estava vendo o real ali. E nessa fase, né, de idade, quando a gente é criança, essa fase que é da adolescência, é muito... Isso aí fixa muito pra gente, né? É marcante, é bem marcante pra gente. Tanto que, tanto no Cesárea quanto no Cirana, quando eu ensinei sobre vegetais, né, o reino vegetal para os alunos, eu fiz uma brincadeira, fiz uma dinâmica com eles que era caça aos vegetais. Eles tinham que buscar folhas de acordo com cada classificação deles. Uma briófita, uma pteridófita, uma angiosperma e uma gimnosperma. Caçem. Dividi eles em grupos e soltei eles na escola para caçar, para pegar as folhas. Eu tive mais dificuldade no Cesárea, que tinha alguns alunos mais difíceis de lidar ali. Mas o que me surpreendeu muito foi um aluno que era muito agitado em sala de aula, foi o primeiro a acabar o projeto. Isso daí foi até um tapa na minha cara de ver que aquele aluno que não conseguia ficar sentado, lendo, ouvindo, na hora de ver, ele sabia de planta e conhecia até umas plantas que eu não conhecia. Conhecia plantas que eu não conhecia. Ele foi o primeiro, todo orgulhoso. Ó, professor, isso aqui, ó, também tem isso aqui, ó, aqui. Eu falei, nossa, sabe? Então, isso daí me fez ver que o nosso sistema em si, de uma maneira, de um todo, é bem falho. Porque esse aluno que estava cansado de ficar sentado ouvindo, na hora que ele foi colocar a mão na massa, ele colocou a mão na massa melhor do que eu, que era professor. Sabe? Um menino de 13 anos. Então isso foi um tapa na minha cara absurdo de ver que aquela inteligência daquele menino está sendo jogada fora por um sistema que está mais de 100 anos igual. Sim, é verdade. Alexandre James, boa noite. Gisele Marim, boa noite. Pessoal que comenta aqui na nossa live, né? Mari Ramos, minha mãe foi merendeira do município e na época havia muito preparo das merendeiras, cursos de aproveitamento dos alimentos, até curso da Nutrimental. Deveria ter mais orientações das merendeiras. Um projeto que seria legal é de culinária saudável. Se tivesse uma sala para isso, com materiais necessários, ideias temos muitas, mas recursos que é difícil. Tá. Tá dando dica, tá dando sugestão de repente ter uma sala na escola, né, um local para se trabalhar essa questão da culinária saudável. Sabe, já voltando de novo, eu gosto de falar muito dela porque é uma amiga que eu tenho que ela já participou aqui de 3 programas, professora Conceição, né? Ela que volta e meia me socorre aí. E ela tem lá, se vocês pesquisarem na página do Facebook dela, ela, numa sala lá no Cesário, ela faz experiências e colocando culinária saudável, os alunos colocam a mão na massa mesmo, ela trabalha matemática fazendo mini pizza, de repente, ela faz uns negócios bem diferentes, que é o que eu falo da gente chamar a atenção do aluno, né? De tirar eles da mesmice, que nem você falou, tira eles da mesmice e leva para um outro patamar para que possam trabalhar essa questão que a gente falou do cérebro, né? Porque é aí que você dá uma cutucada no cérebro, quando o cérebro vê algo diferente, né? Você faz o que a gente fala, treinamento cerebral, né? Eu gosto de ler muito e tal. Faça algo diferente. E o que é interessante é que, na área das ciências, isso é mais fácil de ser utilizado e trazer para o dia a dia. E trazer justamente para o dia a dia para aquela molecada. Quem gosta de iogurte aí? Eu. Quem gosta de coalhada? Eu. Tá, e como que você faz coalhada? O 8º ano você aprende sobre alimentos. No 9º ano você aprende ácido e base.
Então você consegue ir trazendo isso pro dia a dia deles. Ah, tô com dor de estômago. Tá queimando. O estômago tem o quê? Ácido. Se seu estômago tem ácido, o que você tem que colocar para neutralizar esse ácido? Alguma coisa básica. Qual que é o remédio? Você toma bicarbonato, o eno, que é carbonato de cálcio e bicarbonato. Então, hidróxido de alumínio, que são remédios alcalinos. Aí, e o que eu adorava fazer também era tratar as fake news. Aquelas ideias de terraplanar. Eu adorava mostrar para a molecada isso, sabe? Era uma diversão, e eu fazia eles trazerem para mim algumas coisas para eu mostrar para eles, pela ciência, o que era certo e o que não era, e se tinha alguma visão certa ou não. E se eu não sabia, eu falava, não, vou pesquisar e eu volto com a resposta. Na outra aula eu voltava com a resposta. E sempre fazendo isso, trazendo coisas para o dia a dia. Sempre coisas literalmente do dia a dia deles. É isso que é legal, né? Essa questão do... Porque às vezes o aluno ele tá ali, mas peraí, professor, por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender aquilo? O que eu vou fazer com essa informação, né? E eu tenho que trabalhar isso também em relação no caso, eu dou aula até o 5º ano, então a gente é língua portuguesa, matemática, geografia, história, ciências, né? Então a gente... um pouco de tudo. Então, eu tento trazer para o aluno a prática daquilo ali. Para que você vai utilizar aquela informação? Né? Para que ele sinta útil ele estar aprendendo aquilo. Tipo assim, não, eu estou aprendendo isso para quê? Eu não vou usar mesmo. Né? Então, eu tento sempre exemplificar algo na nossa vida que a gente vai utilizar essa informação. Sim. E ciências é muito ideal, né? Porque eu acho que você usa em tudo. Boa parte, o lixo. Não, por que você tem que saber quanto tempo um plástico demora para se decompor? Para que eu vou saber isso, professor? Você não ficar jogando no chão? Mas não, você quer jogar uma coisa no chão, você procura um negócio que tem terra, joga uma casca de banana. Pelo menos se tiver minhoca naquela terra, ela vai se alimentar daquela casca de banana e vai virar um adubo natural. Mas e o plástico? Plástico não. Plástico você reaproveita. Você tem que reciclar. E vai explicando tudo, como dá para reciclar algumas coisas. Até papel, eu vou reciclar papel como? Você pega o papel, molha com um pouco, mistura cola, um pouquinho de maisena, papel machê. Você faz vaso, escultura, o que você quiser. Se transforma em arte. Então, sempre tentando mostrar, e metal vou reciclar como? Aí você junta as latinhas e vende e tira um troco. Vou vender latinha. Cada um faz o que pode, gente. Se vocês não quiserem, deixa ali que alguém pega e usa. Para alguém vai ser necessário, para alguém vai ser útil. E falando nisso, eu tive durante essa semana, a semana passada, antes da Cili chegar, eu estava conversando, a Conceição veio com a gente, porque ela faz parte da ONG, da Ecofault também, é um dos membros. E aí eu estava falando para ela o projeto que eu tenho, que é o IPTU Sustentável. Comecei falando, depois a Cili chegou, acho que rompeu no meio da minha explicação, e aí durante a semana muita gente me perguntou desse projeto, né? E aí eu queria explanar um pouquinho sobre esse projeto aí, que ele consiste assim. O morador, né, a pessoa que tem a sua residência, o seu imóvel, ele vai fazer, e logo assim eles vão explicar direitinho, né, como faz. Ele vai fazer a separação na real, que ela fala que não se chama de lixo, né? Ela falou, o termo lixo não se usa mais, né? Então, ele vai fazer a separação do material reciclado dele, o reciclável. Seja o vidro, o plástico, o papel, o alumínio, ele vai fazer a separação. Em determinado dia da semana, vai passar o caminhão para recolher, né? Hoje a gente temos a Copemar, que que passa por caminhão, que faz essa coleta seletiva. Nós temos a Copemar. Então, em determinado dia, vamos colocar aí no bairro da Pedreira, vai passar toda segunda-feira. Então, segunda-feira, por volta de tal horário, ele vai fazer o caminhão vai fazer aquela catança ali, né, do lixo. Do lixo não, senão se eles brigam comigo. Dos resíduos recicláveis. Sim, eles estão falando bonitinho, hein? Aí, nisso que o caminhão passar, vai ter alguém para pesar esse lixo
E ele vai ter, naquele dia eu não precisei o nome, continuo sem saber, não sei se é Palm Top, eu não sei, aquela máquina que o marcador de água, de luz, ele tem, onde ele tem ali, todos os imóveis cadastrados, onde ele marca a luz, ele já te dá conta lá na hora, né? Então ele vai ter todos os imóveis cadastrados na máquina. Ele vai pesar o lixo não, né? Os resíduos. Os resíduos, é uma hora certo. Ele vai pesar os resíduos, e ali, por exemplo, deu 1 quilo de alumínio. No projeto de lei que eu tenho, então, todo ano vai vir um decreto colocando valor para cada resíduo, né? Alumínio vai, sei lá, R$3. Plástico tanto, vidro tanto. Ele vai pesar. No que ele pesar, vai haver um crédito. 1 quilo de alumínio, R$3. A casa, o imóvel, vai ter esse crédito de R$3 para desconto no IPTU. Né? Então, a pessoa vai separar o resíduo, vai entregar, ele vai pesar, ali ele vai colocar um crédito, já com o cadastro do imóvel, ele vai colocar o crédito daquele resíduo, ele vai colocar no imóvel e vai imprimir, né? Assim como o marcador da água, da luz, imprime, ele vai imprimir um ticketzinho e vai entregar para a pessoa, crédito de R$3. Então, assim, ele vai passar em todas as casas e fazer esse processo. Né? E todas as casas ele vai colocar um crédito. Chegando no fim do ano, quando a prefeitura for emitir o carnê do IPTU, vai estar lá, sei lá, qual o valor do IPTU? R$600? R$600 menos crédito do IPTU sustentável, R$200. A pessoa vai pagar um valor menor no IPTU. Por quê? Porque ela já foi pagando com o lixo reciclável dela durante o ano que passou. Bom, vamos lá os benefícios disso, né? Primeira situação, a prefeitura vai fazer esse recolhimento, vai gerar emprego e renda para mais pessoas, porque terão que ter mais pessoas na cooperativa para fazer essa separação do lixo, né? Esse trabalho com lixo não, do resíduo, esse trabalho com resíduo. A prefeitura vai vender, né, esse material e vai conseguir essa verba, né, que ela só conseguiria no outro ano, o pagamento do carnê, ela vai conseguir antecipada, essa verba. Né? E ela vai diminuir o contrato com, eu não sei qual que é a empresa que é contratada aqui para recolhimento dos resíduos, né? Eu lembro que em Praia Grande é a Terracom. Eu não sei se aqui é a Terracom também, eu não sei qual que é a empresa. Mas sei que essa empresa ela recebe de acordo com o montante de resíduo que ela leva embora, que ela leva lá pro aterro. Então, assim, vai reduzir esse montante. A partir do momento que as pessoas vão separar o reciclável e vão colocar no caminhão certo, esse montante que ela vai levar vai ser menor. Então, o contrato, né, de recolhimento dos resíduos, né, do lixo, ele vai diminuir também, porque esse contrato é de acordo com as toneladas que o caminhão leva. Então, assim, são vários benefícios. Sem contar que a pessoa vai pagar o IPTU uma parte, ou de repente até todo, né, antecipadamente, com esse recolhimento do resíduo. Essa é a questão prática, né? E ajuda o meio ambiente. E ajuda o meio ambiente. Foi o que eu falei para a Conceição. A Cilis, ela fala assim, bom, a gente tem que trabalhar a conscientização da população. Sim, a gente tem que trabalhar a conscientização ambiental, a conscientização política, a conscientização educacional, social. Nós temos que trabalhar a conscientização. Só que, se a gente puder dar uma ajuda, né, um estímulo para que a pessoa tenha essa conscientização, que é o caso, né, do desconto no IPTU, se a gente puder dar esse estímulo, eu acho que é bem-vindo, eu acho que não faz mal para ninguém. E até, às vezes, para comerciantes, quando precisar de renovações, quem sabe isso também não seja benéfico. Sim, ao invés com de ser certeza. só no IPTU, você escolhe que qualquer coisa que você vai fazer, ali vira Tem um um desconto, crédito. cria um crédito para ele, né? Guilherme, deixa eu aqui. Cabral, boa noite. Deixa eu ver mais alguém aqui. Chegamos no nosso horário aqui, 8 horas, 20 horas da noite, chegamos no nosso horário. Deixa eu ver se mais alguém
Boa noite, Rafael. Gisele Marim, fotógrafa. Parabéns pelo excelente profissional que se tornou o Guilherme. Você conhece? Gisele Marim, fotógrafa. Lindenberg Pereira dos Santos. O Guilherme sempre foi fera em tudo que faz. Valeu, Mongaguá FM, por destacar mais esse profissional. Lindenberg. Obrigado, Li. E a Mari Ramos, para concluir aqui, no segundo semestre, alguns professores fizeram o curso do Sebrae. Ficamos motivados. Iríamos trabalhar o pequeno empreendedor, fazendo aulas diferentes e que atraía a atenção dos alunos. Porém, o material não chegou na escola e o projeto não foi desenvolvido. É uma pena. É verdade, Mari. A gente fez aí cursos com o pessoal do Sebrae, nós íamos desenvolver, né, junto aos alunos, mas até hoje o material não chegou. Então, vamos ver se o Sebrae manda o material aí para o Departamento de Educação, chega para a gente faz esse trabalho com os alunos. Tá? Quero agradecer aqui a presença do Guilherme Arena Ferreira da Silva. Né? Muito obrigado, Guilherme, por essa noite. Obrigado a você pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui. E quem quiser aí saber mais sobre você, pode procurar as redes sociais. Sim, tem o seu projeto que você falou, sua tese. Eu estou aqui em Mongaguá agora até o meio de março, final de março. Né? Se alguém se interessar em projeto de permacultura urbana, pode me procurar no Facebook, está como Guilherme Arena, entrar em contato, a gente conversa. Tá ok. E de repente vocês não acharem, pode me achar, pode me mandar mensagem, vocês têm meu WhatsApp, 13991623534, pode mandar mensagem no Zap aí, que eu faço essa ponte aí, a gente acha o Guilherme onde ele estiver. Obrigado, Guilherme, boa noite, pessoal. E até quarta-feira que vem com mais um programa Educação em Debate aqui na Rádio Mongaguá FM. Boa noite e até a semana que vem.